Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô com saudade, gente. Essas aulas online, essas videoaulas aqui, eu não trabalho danado, mas tudo bem. A gente vai falar então sobre a Revolução Russa. Eu já postei um vídeo, a gente deu início ao assunto, tá? Eu resolvi mudar um pouco a estratégia, eu vou gravar os vídeos por aqui mesmo e para ser mais rápido, porque daí com os slides acaba, eu acho que demorando um pouquinho mais, né? Bom, mas qualquer dúvida, se vocês preferirem ainda com os slides, vocês me falam e eu mando para vocês depois, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos relembrar então o que aconteceu o que eu disse até então. Vamos voltar um pouquinho e vamos relembrar a nossa primeira aula lá, falando sobre a Revolução Russa. Tá todo mundo empolgado, todo mundo animado? Muito bem. Então vamos lá. A Revolução Russa. A Revolução Russa foi o quê? Foi um levante popular ocorrido aonde? Na Rússia. É isso mesmo. Muito bem, na Rússia. Contra o czar, né? Naquela época, o governo, o método de governo era o czarismo. O que era o czar? O czar era uma espécie de imperador, né? De rei da época. Ele concentrava o poder todo na figura do czar. Então era um poder absoluto, né? Não existia democracia não, tá, gente? O poder, quem mandava e desmandava era o czar. E nessa época ali da Rússia que nós vamos trabalhar agora, o czar era o Nicolau II. A gente vai ver um pouquinho aí sobre Nicolau II, tá? Então vamos lá. A Rússia, no início do século XIX, no início do século XX, aliás, tá? Era predominantemente agrária, ou seja, gente, cerca de 80% da população era agrária, viviam em terras, e da produção também, né? A produção era agrícola. Existiam indústrias? Existiam, mas eram poucas. E ainda as poucas indústrias que existiam na Rússia dessa época, elas existiam graças ao capital estrangeiro, né, que era bancado pela Inglaterra, pela França, por exemplo. Então, poucas indústrias e ainda que existiam eram bancadas por capital estrangeiro. Então, a Rússia ela dependia de capital estrangeiro para poder manter as suas indústrias, tá? Então, voltando ali um pouquinho, como eu disse, basicamente 80% da população da Rússia era agrícola, a produção também era agrícola. Só que as ferramentas utilizadas ali na agricultura, elas eram consideradas muito ultrapassadas, eram antigas, né? Os métodos de cultivo também eram antigos. E a Rússia, gente, tinha um território muito grande, era um território imenso e era muita gente. Então, e essa produção não estava dando conta de arcar, de sustentar essa população imensa, tá? Então, como eu disse, tinha indústria? Tinha, mas eram poucas e as poucas que tinham ainda era dependente de capital estrangeiro, tá? Então, a pobreza era bem presente na Rússia. Era a pobreza, assim, de miséria mesmo, das pessoas passarem fome. Como eu disse na aula passada, teve um período em que a colheita foi muito ruim e as pessoas mal tinham para comer. Passavam fome mesmo, tá, gente? E essa miséria, essa pobreza toda em que a população se encontrava, além da exploração dos funcionários das fábricas, né, também eles eram explorados com longas jornadas de trabalho e salário muito pouco, né, salários muito baixos. Então toda essa situação em que a população vinha passando de miséria, pobreza, fome e o czar enquanto isso bem o czar e a sua família toda, né, que eram sua esposa e seus filhos bem plenos, né? Bem tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. Eles não estavam passando fome, não estavam passando necessidade, então para eles estava tudo bem. Então, diante dessa situação toda aí, a população começou a se revoltar, né? E elas começaram a exigir melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, que exigiam que o czar fizesse alguma coisa, ou pelo menos tentasse fazer alguma coisa para solucionar o problema, né? O problema da fome, o problema da miséria. Nem isso ele fazia, a gente não estava nem aí. Bom, gente, então
além de além da Rússia ser um país que estava totalmente atrasado, né, atrasado em todos os sentidos, para piorar um pouquinho mais a situação, né, nada está tão ruim que não possa piorar, a Rússia participa de uma guerra, uma disputa por territórios, uma disputa territorial contra o Japão, na guerra russo-japonesa. E aí é claro que ela sai derrotada, né, gente? A Rússia não tinha condições nem de resolver os problemas internos, ainda estava caçando confusão fora de casa, brigando com outros países, querendo mais território. Já não bastava o território da Rússia, que era imenso, né? Então, assim, essa derrota na guerra russo-japonesa fez com que a população se revoltasse mais ainda e assim, né, ficasse um pouco mais, ainda mais insatisfeita com tudo que estava acontecendo. E esse foi um dos motivos que fizeram que a população organizasse uma manifestação pacífica, tá, gente? E fossem em direção ao Palácio de Inverno do Czar, reivindicando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, exigindo paz, né? Porque já era uma população que estava sendo bem massacrada. Então, pelo menos paz, né? Eles queriam paz, alimento, eles queriam ter paz, queriam ter o que comer. Então, eles se organizaram, foram até o Palácio de Inverno do Czar exigindo essas coisas. Porém, o Czar não viu isso com bons olhos, não, gente. Então, quando ele viu toda aquela população lá em frente do seu palácio, ele mandou meter bala mesmo, literalmente. Ele mandou com que a guarda, com que os militares matassem aquelas pessoas, aqueles manifestantes. Então, a guarda do Czar matou cerca de 1.000 pessoas e mais de 5.000 pessoas ficaram feridas. Esse episódio aconteceu no domingo e ficou conhecido como Domingo Sangrento, que também, na aula passada, eu expliquei certinho o que foi e como que aconteceu. Tá ok? Mas lembrem, a derrota na guerra russo-japonesa causou essa manifestação, né? Fez esse sentimento de revolta da população, fez com que eles se organizassem uma manifestação, direcionassem até o Palácio de Inverno do Czar, reivindicando melhores condições de vida. Essa manifestação não foi bem vista pelo Czar e ele mandou matar todo mundo que estava ali. Episódio conhecido como o Domingo Sangrento. Aí, gente, de novo, né? Esse massacre, então, ele aumentou ainda mais a revolta da população. A população, como eu disse, já vinha sendo muito massacrada durante muito tempo. Não tinha nada que acontecia para que fosse de bom, né, para eles. Então, assim, eles já estavam vindo muito massacrados. Então, eles começaram a ser influenciados pelas ideias socialistas, que nessa época começaram a surgir os partidos que faziam oposição ao Czar. E esses partidos, eles tinham ideologia do socialismo, que eram o quê? Eles pregavam a igualdade social, eles defendiam a igualdade social, então iriam contra a luta de classes, né? Porque se todo mundo fosse igual, não haveria distinção de classes, então não haveria briga por conta disso. Essas eram as ideias do socialismo. Então, a população ela foi bem influenciada, elas começaram a sofrer influência desses partidos políticos, tá? Aí, para controlar essa situação toda, porque aí o Czar, né, meio que se viu ali diante de todas aquelas revoltas e falou, não, peraí, deixa eu dar uma controlada nos ânimos desse povo aí. E aí ele criou a Duma. A Duma é um parlamento, é uma espécie de parlamento, né, nacional, que tinha um objetivo, foi criada com o objetivo de criar uma constituição. Só que logo ela foi dissolvida, porque não atendeu às expectativas não, até porque essa Duma não fez com que o Czar deixasse de governar de forma absoluta. Todos os poderes ali continuavam concentrados nas mãos do Czar. Não tinha espaço para não formou essa Constituição, não elaborou essa Constituição, tá? Então, assim, a sociedade, os russos, eles se apoiavam no quê? Eles se apoiaram no socialismo, nas ideias dos partidos socialistas, para tentarem tirar a Rússia da lama, para tentar tirar o país daquela miséria toda. Aí, dois partidos que ganham bastante destaque nesse período, que foi o quê? Os mencheviques, ou menkeviks, que significa minoria em russo, e os bolcheviks, ou bolcheviks, que é a maioria. Ambos os partidos, eles tinham ideias, como eu disse, né, socialistas, eles eram influenciados pelo socialismo, mas era um pouquinho diferente, porque os mencheviques, eles pregavam o seguinte, que primeiro deveria existir uma democracia, não deveria mais existir a figura do czar com poderes absolutos, deveria ser destituído, mas deveria existir então uma democracia para
depois existiu, para depois a influência do socialismo, né? Depois a existência do socialismo, a ideia do socialismo. E já os bolcheviques, eles eram um partido bem mais radical, era liderado por Lenin e, como eu disse, era mais radical. Eles diziam assim que o país deveria sofrer uma grande mudança, o socialismo deveria entrar com tudo, sofrer uma grande mudança, mesmo que para essa mudança drástica, essa mudança radical, pudesse ocorrer guerras, né? Pudesse ocorrer, guerra não, mas assim, fosse de forma violenta, fosse de forma armada, né? Assim, então, o socialismo a qualquer custo. Aí o que acontece depois? Então, assim, lembre os mencheviques, ou Menkeviks, e os bolcheviques, né? Os dois partidos de ideias socialistas que influenciaram a população russa daquele período. Aí outro episódio também que eu já comentei na aula passada, que foi o quê? A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, ela entra na Primeira Guerra Mundial. Por ordem de quem? De quem? Do czar, né, gente? Já não estava acontecendo coisa ruim que chegasse, ele ainda quis caçar confusão com outros países, né? Não resolvia os problemas internos, queria brigar com outros países em uma guerra daquela dimensão que foi a Primeira Guerra Mundial. Porque ele tinha interesse em quê? Ele tinha interesse imperialista. Assim como os outros países que participaram da Primeira Guerra Mundial, ele tinha interesse em expandir ainda mais o seu território. Imagina, gente, a Rússia era um território enorme. Estava vivendo uma miséria absurda. E ele ainda queria mais território. Então, ganância, pura ganância, né? Então, a população era contra, obviamente, da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Não tinha lógica, não fazia sentido. Eles não tinham preparação, ou seja, eles estavam totalmente despreparados para participarem de uma guerra. Eles não tinham suprimentos, nem de armas e nem de alimentos para participarem de uma guerra. E mesmo assim, o czar exigiu, né, a participação da Rússia, tanto que participou durante 3 anos da Primeira Guerra Mundial. E durante esses 3 anos aí que a Rússia participou da guerra, sofreu muitas baixas, o exército principalmente, né? Por quê? Porque, como eu disse, eles eram muito mal supridos, tanto de armas quanto de alimentos, então eles perderam muitos soldados. Aí o que aconteceu? Em 1917, a figura do czar abdicou ao poder, abdicou ao trono. Eu comentei também na aula passada que ele tinha um filho que tinha uma doença, né? Então ele abdicou em favor do seu irmão, de Miguel. Ele abdicou, então Miguel, né, dando sequência aí à monarquia, Miguel deveria ficar com o poder. Mas diante daquela situação toda que se encontrava a Rússia, Miguel falou, não quero, não, tô fora. Então aí, com a abdicação também de Miguel, então se encerra a dinastia dos Romanov ali na Rússia. Então aí nesse momento que dá início ao governo provisório, tá, gente? O governo provisório era o quê? Foi o quê? Foi a revolução, uma revolução burguesa, a revolução que ocorreu em fevereiro de 1917, tá? Era liderada ali pelos mencheviques, tá? Só que essa revolução aí, esse governo provisório, ele não atendeu a maior reivindicação da população, que era o quê? Retirar a Rússia da guerra. Então a população exigia que a Rússia saísse da guerra, porque não tinha condições de estar lá. Então o governo provisório dos mencheviques não fizeram isso, não tiraram a Rússia da guerra. Então o caos ficou ainda um pouquinho maior, né? Como eu já disse antes, nada está tão ruim que não possa piorar. A situação da Rússia era desastrosa. Então tá, aí o que aconteceu? O governo provisório, que foi resultante, qual eu disse, dessa revolução burguesa em fevereiro de 1917, ele não resolveu também os problemas de abastecimento, né? De abastecimento de alimentos, enfim, ele não conseguiu fazer nada, basicamente. Tá? Então, nesse período aí, vendo que os mencheviques não estavam dando conta do recado, Lenin, que era o líder do partido dos bolcheviques, ele lançou as teses de abril, tá?
O que era essas teses de Abril? Essas teses de Abril tinha como o lema, né, como o slogan, paz, pão e terra. Paz por quê? Ia retirar a Rússia da guerra, ia atender a maior reivindicação da população, retirar a Rússia da guerra. Pão iria alimentar a população faminta, miserável, né? E terra ia distribuir as terras aos agricultores. É como se fosse uma reforma agrária, tá? Então, com esse lema aí, com esse slogan de paz, pão e terra, Lenin chega, invade o palácio e acaba com o governo provisório. E ali começa então a Revolução de Outubro do mesmo ano, de 1917, também conhecida como Revolução Socialista, tá? É quando os bolcheviques chegam ao poder, tá ok? Então, como eu disse, lembrem disso, a Revolução de Outubro de 2017, ou Revolução Socialista, é a revolução que os bolcheviques, liderados por Lenin, chegam ao poder. Aí, gente, essa revolução, ela faz o quê? Ela rompeu com os traços absolutistas, ou seja, acaba em que a Rússia cede parte do seu território para a Alemanha, mas sai da guerra. Então, assim, ela saiu, mas ela teve que pagar uma indenização. Mas, enfim, era o que a população pedia, era o que a Rússia precisava naquele momento, né? Precisava sair de um conflito dessa grande dimensão e se concentrar em resolver os seus problemas internos. Então, gente, além dessas, óbvio, né, teve as coisas boas, né, que Lenin fez aí na Rússia, mas também teve as coisas ruins. Uma delas foi o quê? Foi o confisco dos bens da elite russa. Lenin confiscou os bens da elite russa para tentar lhe dar uma solucionada nos problemas internos da Rússia. Mas isso não foi muito bem aceito, óbvio, né, pela elite. Isso acabou gerando uma guerra civil. E essa guerra civil foi entre quem? Entre o Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques, contra o Exército Branco, que era formado por quem? Pelos mencheviques e pela elite. Né? Essa guerra aí durou, ela foi de 1917 até 1922. Então foram anos aí com essa guerra entre ambos os exércitos. E quem saiu vitoriosa? Lenin, né, gente? O Exército Vermelho acabou vencendo essa guerra e Lenin decretou uma série de medidas aí que ficou conhecido como comunismo de guerra. O que foi esse comunismo de guerra, então? O comunismo de guerra, ele consistia em estatizar todos os setores da economia, inclusive confiscou a produção agrícola para financiar o exército. Então imagina, tudo que era produzido era confiscado ali, ficava ali para o governo para financiar o exército vermelho, o exército dos bolcheviques, né? Então, como eu disse, o exército vermelho venceu. Ele venceu através dessas medidas aí, porque daí Lenin tirou dinheiro do povo, de novo, da população, para poder vencer a guerra. O Exército Vermelho venceu. Só que aí a Rússia, gente, estava mais derrotada, mais acabada, mais destruída, né? Ainda mais, né? Aí o que aconteceu? Depois disso tudo, para tentar resgatar o país, para tentar desafogar, né? Para tentar tirar o país da lama, Lenin, ele instaurou a NEP. E o que vem a ser a NEP? A NEP significa Nova Política Econômica. Então, NEP, Nova Política Econômica. Que é caracterizada por quê? Caracterizada pela introdução de alguns princípios do capitalismo. Então, assim, a Rússia socialista, anticapitalismo. Só que então eles não tiveram outra alternativa que não fossem pegar alguns princípios ali, algumas ideias, alguns princípios do capitalismo, misturar ao socialismo para poder sair da situação em que eles se encontravam. Então, teve uma frase que Lenin usou como slogan que dizia o seguinte: dar um passo para trás para poder dar 2 passos à frente. Dar um passo para trás por quê? Que era ali pegar algumas ideias do capitalismo. Para quê? Para poder sair daquela situação que se encontravam, dando 2 passos à frente. Mais ou menos nesse sentido assim. E qual que foram as medidas tomadas, então, nessa nova política econômica
foi o quê? Voltou o comércio, ou seja, né, o comércio voltou a funcionar normalmente, ou seja, eles pararam de confiscar a produção agrícola, né? Eles devolveram o que era dos agricultores para os agricultores. E aí surgiram também pequenas propriedades privadas, houve a criação da União da República Socialistas Soviéticas, né? A URSS foi criada em 1922, logo após então o fim dessa guerra civil, tá? Foi criada então a URSS, que significa a União da República Socialista Soviéticas, tá, gente? Criada em 1922 pelo Partido Comunista. E aí, o que acontece? Em 1924, Lenin morre. Quando ele morre, tem outra disputa ali para ver quem que ficaria no lugar de Lenin. De um lado estava Trotsky, que era um amigo de Lenin, e do outro lado Stalin. Nessa briga aí de Trotsky contra Stalin, quem venceu foi Stalin. Então Stalin venceu e assumiu o poder. Depois que ele assumiu o poder, ele mandou matar o Trotsky, tá? Ele mandou dar cabo nele, mandou dar fim nele. E aí em 1924, né, Stalin chega ao poder e fica, gente, até 1953. E ele só saiu porque ele morreu, tá? E Stalin, ele fez o quê? Depois que ele assumiu, ele criou planos quinquenais. O que vem a ser esses planos? Planos a cada 5 anos, que faz o quê? Desenvolveu a indústria. Então, nesse período, as indústrias russas, elas se desenvolveram bastante, tá, gente? Criou obras públicas, saúde pública, ele fez muita coisa boa, mas também fez bastante coisa ruim, tá? E uma dessas coisas foi a coletivização forçada, que acabou gerando fome de novo, né? Deixou a população aí começando a passar novamente pela fome. Aí, gente, Stalin, ele era muito autoritário. Ele era tipo Hitler, assim, sabe? Ele era bem autoritário e ele mandava perseguir aquelas pessoas que iam contra o seu governo. Simplesmente perseguiam e mandava para campos de concentração que ele tinha lá na Sibéria. Ele mandava essas pessoas que faziam oposição ao seu governo para os campos de concentração na Sibéria. Então, assim, ele fez coisas boas? Fez, claro que fez, mas também fez bastante coisa ruim, tá, gente? E só que isso aí a gente vai ver em outra oportunidade, em outros capítulos mais pra frente que nós vamos estudar. Mas a princípio é isso que eu tinha para passar para vocês sobre a Revolução Russa. Na próxima aula, a gente vai fazer um mapa mental, tá? Eu vou fazer um mapinha mental, vou usar o quadro lá da escola, do colégio, e vou fazer um mapa mental para vocês, bem desenhadinho. Isso eu vou ter o auxílio de uma pessoa que eu acho que vocês conhecem. Sei não, mas eu acho que vocês conhecem. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem perguntar, olhem a apostila, leiam e vejam se ficou alguma coisa para trás que passou despercebido, que vocês não tenham entendido, aí vocês me perguntem, tá ok? Mas a princípio é isso. Revolução Russa, qual era o contexto ali que a Rússia estava passando no século XX, o que significava a figura do czar, o que era o czar, como que era o poder ali na figura do czar, a guerra russo-japonesa, o que foi o Domingo Sangrento, aí as revoluções de 1917, a Revolução de Fevereiro, né, que teve o governo provisório pelos mencheviques, a Revolução de Outubro, também como Revolução Socialista, onde os bolcheviques chegaram ao poder, a Guerra Civil, tá? E depois a criação da NEP. Então, é basicamente isso que vocês precisam saber. Qualquer coisa eu estou à disposição, ok? Agora vocês podem fazer as atividades aí que pedem na apostila, tá? No livro de atividades. Podem responder. Na próxima aula eu faço um mapa mental e aí nós corrigimos as atividades, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula, gente!